Bom dia! Estamos começando o nosso programa hoje, começando bem o seu dia, sexta-feira. Logo, já chegou o final de semana, né? Que você possa fazer bons passeios, possa ter um bom tempo com a sua família e possa curtir esse final de semana que Deus está nos concedendo com alegria e com a presença do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui de manhã, ou se é de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei que hora você está assistindo. Vou perguntar uma coisa para você aqui. Você costuma pedir conselhos antes de tomar decisões, antes de dar um passo muito grande, um passo sério, antes de assinar um contrato, antes de mudar de profissão, mudar de cidade, enfim, antes de fazer qualquer coisa, você costuma pedir conselhos? Esse é o nosso tema de hoje do Começando Bem o Seu Dia. Lembrando que o Começando Bem o Seu Dia vai ao ar pela TV Amazônia, canal 7.1, de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. E nosso canal no YouTube vai ao ar de terça a sábado. Logo nós teremos também o nosso programa no canal do YouTube, também às segundas-feiras. Estamos nos preparando material, preparando agenda, tempo, para gravarmos também o programa de segunda-feira. Então, desde já eu peço que você esteja conosco, porque o Começando Bem o Seu Dia já está no ar, em o nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com Começando Bem o Seu Dia, falando hoje sobre buscar conselhos, né? Você costuma se aconselhar? O tema de hoje é buscando o conselho certo. Conselho a gente recebe de tudo quanto é tipo, né? Mas a gente precisa buscar o conselho certo, que vai nos dar uma direção onde nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que estamos pretendendo fazer ou decisões que estamos precisando tomar. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o conselho, olha a palavra. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. Que palavra tremenda! Você está precisando de sabedoria para qualquer área, empresarial, familiar, profissional, social, relacional, emocional, qualquer área da sua vida, você pode buscar a grande e a mais alta sabedoria que existe no mundo, que é a sabedoria de Deus, que ele disse, ele dá a todos generosamente, ele não coloca nenhuma barreira. Pense comigo em relação a isso. Estou me lembrando aqui do rei Salomão. O rei Salomão foi aquele que sucedeu o rei Davi. Imagine, ele sucedeu o grande rei, o grande general Davi, o paizão dele. E o rei Salomão, quando substitui o pai, ele se sente totalmente pressionado. E agora o que eu faço? Agora eu sou rei. Como é que eu vou governar uma nação dessa, uma nação debaixo da mão de Deus? Como é que eu faço? E sabe o que Salomão faz? Ao invés de Salomão pedir riqueza, pedir luxo, pedir a morte dos inimigos, ele vai para a presença de Deus e ele pede uma coisa que só Deus podia dar para ele. Ele pede a Deus sabedoria. Ele estava diante de uma tarefa impossível aos olhos humanos, que era governar uma nação. Então ele vai para a presença de Deus e fala, Senhor, me dê sabedoria, porque eu não sei fazer se o Senhor não estiver me aconselhando, se o Senhor não estiver comigo. 2 ou 3 ensinos dessa palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 5, também daqui do próprio rei Salomão. Primeiro ensino, tomar decisões sozinho. Vou falar de novo. Tomar decisões sozinho leva ao erro. Não faça isso. Não tome decisões sozinho. A Bíblia chega a dizer que na multidão de conselheiros está a verdadeira sabedoria. Por que eu vou tomar decisões importantes ou menores que sejam, sem antes me aconselhar? É claro que nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, mas a própria palavra de Deus fala que existem pessoas maduras, existem pessoas experimentadas, existem pessoas que têm a expertise, a habilidade profissional
para te aconselhar, para te dar orientação antes de você tomar uma grande decisão. Bom, posso te dar um exemplo aqui claríssimo, tá? Eu também opero, né, na seara jurídica, né, como advogado. Muitas vezes pessoas vêm me procurar e falam: olha, doutor, né, eu assinei um contrato e agora estou tendo problemas, e eu fiz um negócio e agora eu não sei o que fazer porque a pessoa me enganou. Aí você vai analisar aquele contrato que aquela pessoa assinou, aquela decisão que ela tomou, você fica com o coração muito apertado e você vê que infelizmente não foi a melhor das decisões tomar determinados contratos e tomar determinadas decisões. E aí você tem que fazer todo um esforço jurídico para poder tentar reverter aquela situação. Quantas pessoas não tomam uma decisão extremamente complicadora na sua vida sentimental? A nossa maior e mais importante decisão é recebermos a Jesus, é pedirmos a Jesus que nos aceite como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas eu olho hoje, e muitos concordariam comigo, que a nossa segunda maior decisão, mais importante, é com quem nós vamos nos casar. Porque a palavra de Deus diz que até que a morte separe a pessoa. Então, decisões erradas, intempestivas, impensadas, sem conselhos, costumam levar pessoas ao erro. Esse é um ensino. Segundo, se há uma coisa que Deus tem prazer, uma delas também é: Deus tem prazer em compartilhar os segredos dele com quem pergunta para ele. Senhor, eu me lembrei aqui agora, enquanto eu falei isso, o rei Davi, ele era extremamente habilidoso na guerra, na arte da guerra, era um guerreiro como nenhum. Mas o segredo do rei Davi, em todas as suas vitórias, é que antes dele, o rei Davi, ir para qualquer uma das suas lutas e batalhas, sabe o que diz a palavra? E Davi consultava ao Senhor. Por isso era bem sucedido. Antes de sair para a batalha, não, eu sempre vou aqui pela esquerda ou pela direita, então vou fazer a mesma coisa agora. Não, peraí, isso aqui é uma outra batalha, isso aqui é uma outra guerra. Deus, o que o Senhor me diz que eu devo fazer? E nem sempre aquilo que Deus dizia para Davi era a mesma coisa da guerra passada. Então, em cada decisão, cada dificuldade, cada batalha, cada guerra, cada contrato, enfim, que você tem que assinar, cada decisão que você tem que tomar, faça o que a Bíblia diz. E você, coloque seu nome, e Eduardo ia se aconselhar com o Senhor. Faça isso, porque Deus tem prazer em compartilhar sua sabedoria, os seus segredos e dar a sua direção para que você seja bem-sucedido naquilo que você precisa decidir, no caminho que você precisa tomar. Terceiro ensinamento, para não ficar longa essa devocional. A sabedoria divina, ela resolve conflitos que a lógica humana não consegue alcançar. Chega um momento, vamos ser sinceros, né? Chega um momento que a gente não sabe mesmo o que fazer. Mesmo com o conhecimento que eu tenho, tanto na vida pastoral quanto na vida jurídica, tem uma hora que eu não sei, eu tenho que me aconselhar e eu vou para a presença de Deus, peço a Ele conselho. Senhor, o que eu faço para resolver isso? Qual é o problema, gente? Deus tem prazer em falar com você, talvez na sua questão familiar. O que eu faço nessa situação aqui dentro de casa? O que eu faço nesse negócio? Eu não estou encontrando saída. Vá para a presença de Deus, pergunte para Deus. Deus, fale comigo, eu preciso da sua orientação. Deus vai falar contigo, Ele vai te dar a direção. Assim como Ele falou para Moisés, marche, diga para o povo que marche. Moisés fere o mar se abre. Coisas que a lógica humana não consegue alcançar, Deus, na sua sabedoria infinita, vai dar direção para mim e para você. E eu, desde já, eu declaro no nome de Jesus a sabedoria divina sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Posso orar por você um instante? Se você puder fechar os olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, que eu e esse meu irmão, minha irmã, essa pessoa que está nos assistindo, possamos nunca esquecer de que o Senhor tem conselhos que nenhum outro tem
para nos dar o caminho certo. O Senhor tem o conselho certo. Senhor, cerque a nossa vida de pessoas que nos aconselhem segundo o temor de Deus, segundo a sabedoria do Senhor. Ó Deus, nos cerque de pessoas que não somente queiram o nosso bem, mas que queiram o nosso bem e saibam nos aconselhar debaixo da orientação divina. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que precisa tomar uma decisão séria. Eu oro por essa pessoa que tomou alguma decisão, talvez tenha assinado algum contrato, e isso tem lhe trazido desassossego. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor ajude essa pessoa, desembaraçando esses nós, desembaraçando esses caminhos e dando a essa pessoa, ó Deus, a capacidade de sair da situação de aperto, de sufoco. Pai, ajude, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o nosso Começando Bem o Seu Dia, nesse dia de sexta-feira, em nome de Jesus. Começando Bem o Seu Dia, está terminando hoje, sexta-feira, mas eu sei que você vai viver um final de semana extraordinário. Final de semana me lembra de culto de celebração domingo. Não se esqueça de que a nossa igreja Paz Church Santarém tem culto aos domingos lá na sede, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 horas da noite. Você já é mais do que bem-vindo em um dos nossos cultos na sede, na Avenida Borges de Leal 2213, no bairro Aparecida, ou num dos nossas dezenas de templos, né, de campos e núcleos espalhados pela cidade, sem falar na nossa região ribeirinha de Planalto. Deus abençoe você, tá? Mas eu quero pedir uma coisa, por favor, para você que está nos assistindo aí pelo YouTube e não se inscreveu, até uma coisa escrita assim, inscreva-se. Pim! Coloca lá o seu inscreva-se, curta o nosso programa, comente. Quem comentar, eu tenho falado, quem deixar um comentário lá, eu vou citar o seu nome, vou te dar um alô, tá? Vou citar o seu comentário, já vou agradecendo desde já por qualquer pessoa que esteja comentando. Peço também para você compartilhar e para você ativar o sininho das notificações para você estar recebendo as nossas mensagens. Estamos terminando agora o nosso programa Começando Bem o Seu Dia. Se Deus nos permitir, a gente volta amanhã, sábado, Começando Bem o Seu Dia, com aquele quadro especial chamado Família em Sintonia. Fique com Deus, tenha um dia abençoado, em o nome de Jesus.